Olá, bem-vindos a mais uma parte de como aprender a dançar K-pop. Nas últimas partes eu falei sobre como começar a aprender, dei umas dicas de coreografias fáceis de K-pop. Eu também falei de métodos para aprender os passos e para aprender o tempo dos passos. Não se esqueçam de dar um joinha no vídeo se for útil para vocês, compartilhem com os amigos, comentem e se inscrevam no canal para acompanhar todas as partes dessa série que eu tô postando. Agora, como praticar e como se aperfeiçoar? É muito importante vocês ensaiarem na frente de um espelho, por menor que seja, pra ver mais ou menos como é que vocês estão fazendo os movimentos e pra ajeitar os movimentos. Então, por menor que seja o espelho, façam na frente do espelho. Seja num banheiro público ou, sei lá, no espelho do banheiro de casa, no espelho do armário, sei lá, qualquer espelho. O que funciona também é de noite na frente da janela, no teu reflexo na janela. Eu faço muito isso. E às vezes meus vizinhos me olham com cara estranha, mas tudo bem. Isso é pra tu ver como tu tá fazendo os movimentos. Então, quando tu conseguir um espelho ou uma janela, vai lá e faz a dança. Dança na frente do espelho, te olhando e vendo o que tu acha que tá bom, o que tu acha que tá estranho. Tenta fazer também cada passo lentamente, tipo, sem a música, faz o primeiro passo, segundo passo e vai ajeitando as coisas que vocês acham que estão estranhas. Tipo, meu corpo tem que estar um pouquinho mais pra cá. Aí tu já se ajeita no espelho. O se ver no espelho ou na janela é mais pra tu ter uma noção de como tu tá e pra também ajeitar algumas coisas que podem estar meio feias e que se tu não estiver te olhando, tu não vai perceber. Não vai saber, sabe? Se tu não tiver um espelho nem uma janela, tu também pode colocar teu celular ali na tua estante e te gravar dançando uma vez pra tu ver como tá. Também é uma opção. Como eu não tenho um espelho grande em casa, quando eu gravo meus vídeos, as primeiras, sei lá, 3 ou 4 vezes que eu gravo são mais um ensaio pra eu ver como eu tô do que uma actual gravação. Lembrando que prática leva à perfeição. Então, quanto mais tu ensaiar na frente do espelho, ou não, mas no espelho é bom, quanto mais tu ensaiar, melhor tu vai ficar. E eu vou repetir de novo o que eu falei no outro vídeo, não se apressem. Foquem em fazer um troço bonito e bem feito, não em fazer um troço rápido. As pessoas me perguntam como eu consigo aprender as danças tão rápido. E a resposta é que essa habilidade eu consegui pela prática. No início eu também não conseguia pegar rápido, mas aí eu fui aprendendo no meu tempo e meu corpo foi se acostumando com isso e eu passei a ter essa habilidade de aprender cada vez mais rápido. Aí hoje em dia eu aprendo muito rápido, até porque eu tô dançando há muitos anos já. K-pop, mas eu danço outras coisas também desde pequena também. Além disso, cada coreografia que eu aprendo, eu ensaio diversas vezes. Meu cover de O Naná do Card eu postei ele um dia depois que saiu a música. Por quê? Porque saiu a música, eu peguei a fancam, eu aprendi a dança e eu fiquei horas ensaiando. Sério, foi horas mesmo. Eu fui dormir, acho que era 3 ou 4 da manhã, porque eu tava ensaiando, porque eu queria gravar no dia seguinte. Então, cada dança eu ensaio inúmeras vezes. Qualquer coisa que tu quiser fazer na vida, tu vai ter que trabalhar com repetição. Tu vai ter que repetir a coisa várias vezes até tu ficar bom nela. E quando tu ficar bom nela, tu vai ter que repetir várias vezes pra ficar melhor nela. Então, repetição é o segredo. E principalmente na dança, a repetição é importante porque tu tem que chegar no ponto que tu sabe dançar aquela coreografia sem ter que pensar qual é o próximo movimento. Então tu tem que ensaiar até aquela coreografia enraizar em ti e ser parte dos teus órgãos, do teu corpo. 생각하면서 하면은 전달력이 뚝 떨어져. 그래서 이거가 안 틀릴 때까지 계속 연습을 하면 돼. 외운 것 같아는 아니고 그냥 몸이 외워야 돼. Então tu tem que ter essa habilidade de estar dançando a coreografia e não ter que pensar qual é o próximo passo que vem depois desse. Os movimentos têm que fluir naturalmente de um pro outro sem tu ter que pensar nesse processo. É só teu corpo se mexendo na hora, não tem pensamento. Então tu tem que ensaiar inúmeras vezes até tu conseguir isso, de conseguir dançar a dança inteira sem pensar nada. Só os movimentos saindo naturalmente. Se tu tá dançando e tu tem que pensar que movimento que vem depois desse, significa que tu tem que treinar mais. E uma dica é, depois que tu pegou toda a coreografia e consegue fazer ela de uma vez só, senta, abre o vídeo de novo dos idols
e assiste com muito cuidado, assim, com muita atenção, pra tu tentar pegar detalhes que tu não pegou antes, ou tentar pegar alguns passos que talvez tu tenha comido. Então, depois que tu aprendeu, senta e reassiste várias vezes, tentando achar alguma coisa que tu não pegou antes. Pode assistir o mesmo vídeo, ou pode assistir fancams de outros ângulos, tudo pra, assim, pegar todos os detalhes, pra conseguir, assim, pegar toda a dança, perfeitamente. Por exemplo, depois que eu aprendi Coco Bop, eu fui olhar outras fancams pra ver se tinha alguma coisa que eu não tinha aprendido certo, ou alguma coisa que tava faltando. A primeira fancam que eu aprendi tava com iluminação muito ruim, mas deu pra aprender. Aí quando eu terminei de aprender, eu fui reassistir pra pegar esses detalhes que poderiam ter passado desapercebidos. E eu peguei outra fancam com a iluminação bem melhor. E eu peguei umas coisas que eu tinha deixado passar, tipo, eu achava que começava fazendo isso, mas não, começa fazendo isso. E eu não tinha percebido porque na outra fancam a iluminação tava muito ruim. Então é importante vocês pegarem várias fancams de ângulos diferentes também pra ver detalhes que talvez tenham passado e vocês não tenham percebido. Então, já que eu falei agora que vocês têm que reassistir depois pra tentar pegar algum detalhe que passou por vocês, no próximo vídeo eu vou falar sobre detalhes de danças, mais especificamente de coreografias de K-pop, sobre movimentos limpos e sujos, incompletos, completos e partes do corpo que talvez vocês achem que sejam irrelevantes, mas não são. Enfim, o próximo vídeo vai ser sobre detalhes, pegando detalhes, certo? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, porque ainda tem a próxima parte, né, que eu vou postar. Comenta, compartilha com os amigos e acho que é isso. A gente se vê na próxima parte. Tchau!